Quando Deus nos libertou, houve riso e canto, maravilhoso eterno Senhor, vem nos restaurar e encher como um rio. Se sair a semear, boa noite, irmãos. Vamos mais uma vez então exaltar ao nosso Deus. Tivemos a oportunidade de pela manhã rendermos louvores ao nosso Criador, ao nosso Redentor, Jesus Cristo. E mais uma vez temos essa oportunidade agora, meus irmãos. Vamos então adorar a Deus, reconhecendo sua bondade, não é? E com gratidão em nosso coração exaltarmos ao Senhor. Vamos então nos colocar de pé neste momento. Salmo 150, versos 1 e 2 nos diz: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Temos um chamado então para louvar a Deus de acordo com sua bondade. Vamos então cantar o Salmo 24 ao Senhor. O Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, é para louvar a Deus por seus feitos poderosos. A terra é um dos seus feitos poderosos. Nós também o somos. Então cantemos ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Pois sobre os mares ele a fundamentou, e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei,
Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da glória, das hostes, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam então graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem assentar, meus irmãos. Vamos, neste momento, então, orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor amado, nosso Deus Todo-Poderoso, assim como fomos chamados pelo Senhor, e podemos cantar o Salmo 24, reconhecendo e declarando que o Senhor é o Criador, é o dono de tudo, pois todos pertencemos a Ti. Assim, aprendemos sobre a Tua glória e sobre a Tua majestade, sobre o Teu poder, pois é o Senhor quem nos mantém e quem nos guia por Tua palavra. Mais uma vez Te louvamos, ó Deus, em gratidão, porque o Senhor nos dá a conhecer as verdades profundas do Evangelho, para que tenhamos consolo nesta vida, tenhamos esperança quanto ao futuro e segurança em Tuas promessas. Obrigado, Senhor, por sempre falar ao Teu povo, por sempre nos ensinar os Teus caminhos e continuar nos alimentando neste deserto da vida. Todos os dias temos recebido do Senhor a nossa porção, os cuidados do Senhor para continuarmos andando nos Teus caminhos. E por isso Te louvamos. Nos ajude, ó Deus, a reconhecermos tudo isso e sermos gratos a Ti. Obrigado mais uma vez pelo Teu santo chamado. Produz alegria em nosso coração para que Te louvemos com motivação verdadeira, porque fomos criados para a glória do Senhor. Este é o nosso propósito, é o nosso fim neste mundo. Viver para a Tua glória, nos alegrar em Ti para sempre. Pedimos ao Senhor que, mais uma vez, ó Deus, venha nos conduzir por Teu Espírito Santo no culto solene, para que realmente venhamos temer ao Senhor. Para que em sinceridade possamos realmente Te adorar. Que não sejam cânticos vazios, orações vazias, ou que não venhamos ouvir a pregação do Evangelho como qualquer palavra de homens, mas que venhamos ouvi-la como palavra de Deus, autoritativa em nossas vidas, e que venhamos orar e cantar ao Senhor com sinceridade, pois é o privilégio que temos por meio de Cristo. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Nós vamos, neste momento, fazer uma leitura da palavra de Deus. Salmo 139. Salmo 139. Leremos todo o Salmo. Salmo 139. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e sobre mim puseste a Tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali estás também.
se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande são a soma deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Este, inclusive, é também o texto da pregação, meus irmãos. Nós ouviremos uma exposição nesse texto do Salmo 139. Mas antes disso, vamos cantar este salmo, né? Cantamos na última quarta-feira, também ontem, e agora vamos cantar mais uma vez o Salmo 139, onde nós podemos louvar a Deus por seu poder, não é? Por sua glória e majestade. Cantemos então. Senhor, tu me sondas, sabes de mim, conheces meu sentar, meu levantar, e de longe sondas meu pensar, estudas meu andar e o meu deitar. Sabes meus caminhos, meu falar, antes da palavra pronunciar. Tu me cercas por completo e pões sobre mim a tua mão, Senhor. Tal conhecimento é demais, elevado a mim. É maravilhoso e além do entendimento. Como me ausentar da face de Deus, ou do teu Santo Espírito fugir? Se subir aos céus, tu lá estás. Se me deitar no abismo, estás também. Se eu tomar as asas da manhã, nos confins dos mares me deter, ainda lá tua mão me guiará, tua destra me sustentará. Se eu disser que as trevas então hão de me encobrir, ao redor de mim toda luz há de ser escura. Nem as trevas são escuras a ti, trevas e luz tu julgas como iguais, pois formaste o meu interior. Tu me teceste dentro em minha mãe, com assombro me formaste então,
Graças renderei a ti, Senhor. Tuas obras admiráveis são, e minha alma sabe muito bem. E os meus ossos viste, Senhor, quando oculto fui, feito entretecido tal qual, como em profundezas. Tu me viste informe ainda, Senhor, e no teu livro escrito meu viver, tu determinaste os dias meus, sem que houvesse pelo menos um. Oh, que preciosos para mim são teus pensamentos, ó Senhor. Como é grande a soma se contar, como grãos de areia não tem fim. Oh, que desces cabo, Senhor, do perverso e mal. Apartai-vos todos de mim, homens sanguinários. Eles contra ti rebeldes estão, falam malícia, inimigos teus. Não odeio eu quem odeia a ti, não abomino os que são contra ti. Ódio consumado tenho sim, são de fato inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, meu coração, prova-me, conhece o meu pensar. Vê se há em mim, ó Senhor, um caminho mau. Dá-me direção, ó meu Deus, no caminho eterno. Amém. Glória ao Senhor Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, e pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, acabamos de ler o Salmo 139 e também cantá-lo, onde aprendemos sobre o teu poder, a tua glória, a tua majestade, e como o salmista te honrou, te adorou. Suplicamos ao Senhor que também venhas nos conduzir neste caminho, no caminho eterno, e nos ensinar, ó Deus, a te louvar de todo o coração. Nos ensine mais sobre ti, Senhor, para que possamos te amar mais e tenhamos prazer em invocar publicamente o teu nome e falar da tua glória, da tua justiça, do teu amor a todos. Nos ajuda, Senhor. Promove mudança em nosso coração. Renova-nos. Nos transforma segundo a tua vontade, para que venhamos aprender a viver verdadeiramente para a tua glória. Suplicamos a ti, pois dependemos do Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Graças a nosso bom Deus, meus irmãos. Nós lemos então o Salmo 139, meus irmãos, e o sermão será do verso 1 ao 18. É até o verso 24, na verdade, mas eu vou dividir a pregação no Salmo 139 em dois sermões, na verdade. Então hoje ouviremos a pregação do verso 1 ao 18, e se Deus nos permitir, no próximo domingo, eu prego a conclusão do Salmo. Porque esse é um Salmo imprecatório, onde você tem duas fases. Uma fase de louvor a Deus e outra fase de indignação contra os ímpios. E eu queria realmente um sermão próprio para isso. Então vamos começar apenas do verso 18 ao 39. Então, vamos ouvir a palavra do Senhor. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, começo com uma pergunta bem importante e séria.
O que nos impressiona nesta vida? O que nos deixa boquiabertos? Podemos dizer que muitas coisas nos deixam impressionados, a ponto de tirar nosso fôlego e de falarmos: uau, isso é incrível! Muitas coisas realmente são assim. E não há problemas com isso, porque Deus também nos criou para termos essas sensações. Então isso é normal. Mas não só ficamos impressionados com muitas coisas. É claro que quando nós estamos impressionados com alguma coisa ou com alguém, nós sentimos certa ansiedade de compartilhar aquilo com todo mundo. Nós queremos falar sobre aquilo que nos impressionou. Seja uma série, ou um filme muito bom, ou então uma bela música, talvez falar de um grande ator que nós admiramos, ou de um grande astro do futebol ou de outros esportes. Podemos, em tudo isso, pela admiração por essas pessoas, pela admiração à obra desses artistas, realmente tecer muitos elogios, pelas habilidades, pela capacidade, pela arte demonstrada. E isso realmente é muito normal. Mas eu quero fazer ainda uma outra pergunta, e espero que cada um possa também se fazer essa pergunta e encontrar uma resposta direta. Você se impressiona? Você fica extasiado, em êxtase, maravilhado em pensar em Deus? Aliás, você pensa frequentemente no Senhor? Ou a sua vida se resume a Instagram, TikTok ou a séries, assistir séries? Você fica impressionado com Deus? Você consegue falar empolgado sobre Ele para outras pessoas? Ou seja, você se impressiona com Deus de tal maneira ao ponto de elogiá-lo sempre, isto é, louvar o nome do Senhor por sua obra e seu poder também? Se você não está encontrando em seu coração motivação para abrir sua boca e com alegria louvar a Deus, ou se você não pensa em Deus e em sua obra e fica mais impressionado com as coisas do mundo, é assim que as pessoas são. Elas admiram o belo quadro de um pintor da antiguidade ou moderno que faz ali com beleza uma paisagem. E as pessoas admiram aquilo, mas não conseguem admirar o Criador que inspirou o artista. As pessoas são assim. Se você tem essa dificuldade, meu irmão, eu quero te convidar hoje a mudar de atitude e a aprender mais sobre Deus. E nós faremos isso justamente refletindo em seus atributos, não é? Avaliando como um servo do Senhor lá no passado, Davi, ele ficou absolutamente impressionado com a glória de Deus, com os seus atributos, com o seu poder. E ele falou isso. O Salmo 139 é certamente um dos salmos mais lindos da Bíblia. E nos ensina exatamente sobre os atributos soberanos de Deus, bem como sobre a própria indignação de Davi, como servo de Deus, em observar que muitos, os ímpios, eles não davam glória a Deus, eles não honravam o nome do Senhor, zombavam daquele que é digno, que é todo-poderoso. Hoje, meus irmãos, vamos ouvir o sermão com esse seguinte tema: encontrando motivação em Deus para louvá-lo de todo o coração. A única motivação que nós podemos encontrar é no próprio Deus. Então ouviremos hoje sobre a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência. Essas expressões, não é, elas são bem conhecidas. A palavrinha oni é uma palavrinha, um prefixo latino que significa todo. E vamos entender exatamente o que isso significa. A glória da onisciência de Deus, do verso 1 ao 5 e também o verso 6. Na primeira parte do Salmo, Davi fala maravilhado sobre o conhecimento de Deus. Mas ele não faz imaginando que o conhecimento de Deus é apenas um conhecimento antecipado, presciente, mas como um conhecimento absoluto, detalhado sobre tudo. É um conhecimento imediato sobre tudo. Davi fala sobre a sua própria experiência em como ele, não é, tinha a percepção do conhecimento de Deus. E aqui podemos compreender que é o próprio Deus guiando Davi em todo esse processo.
para compreender essas verdades e ficar extasiado, não é? Tendo essas percepções. A linguagem que Davi usa, por ser experiencial, ela é simples, é cotidiana, mas fala muito a respeito do incomparável conhecimento de Deus. É o que chamamos de onisciência, um atributo da soberania de Deus. Basicamente, é como Davi, se sente diante do conhecimento do Senhor, como em Hebreus 4, e verso 13, que diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, observem, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. É assim que Davi está se sentindo. Ele está dizendo que se sente nu, totalmente cercado pelo conhecimento do Senhor. Totalmente. No verso 1 ele vai dizer: Senhor, tu me sondaste e me conhece. Ou seja, ele sabe que Deus o examina detalhadamente e o conhece de maneira especial e completa, meus irmãos. Não há nada para se saber então a seu respeito. Davi tem essa consciência. Não há nada para se saber ao meu próprio respeito, porque Deus sabe tudo de mim. Eu sou totalmente conhecido dele. Mas o conhecimento a que Davi se refere aqui, meus irmãos, também é um conhecimento relacional, de amor. Pois Davi é um filho da aliança e por isso mesmo ele usa o nome pactual de Deus. Ele fala Senhor. Essa é uma tradução do nome pactual de Deus para o seu povo. Então seria um nome muito pessoal para o povo de Deus. Por isso, embora a maneira como Davi falou inspire temor, todavia ele não se sente inseguro quando fala do poder de Deus, do seu conhecimento. Não é? Pois se trata do seu Deus. Então ele segue dizendo que esse conhecimento é tão detalhado que Deus sabe, que Deus vê quando ele se deita para dormir, quando ele se levanta, conhece cada passo que ele dá. Esta é a sua maneira de dizer que ele é cercado por Deus, cercado pelo conhecimento de Deus. Para dar ênfase ao conhecimento magnífico de Deus, ele usa esta forma de falar dizendo que, mesmo estando longe, Deus entende perfeitamente, não só o que ele fala, mas os seus próprios pensamentos. Não é? Porque essa distância não existe para Deus. Por isso, até mesmo antes de abrir a sua boca, Deus conhece perfeitamente o que ele vai falar. Temos então aqui, meus irmãos, a palavra conhecer repetidas vezes. Deus conhece, Deus conhece, Deus sabe. Não é? E elas se referem a um conhecimento íntimo que Deus tem, não um conhecimento superficial, mas absoluto. Ou seja, é um conhecimento pleno a respeito de tudo, e Davi tem a experiência de refletir sobre essas coisas. Talvez nem sempre nós consigamos pensar sobre isso. O que significa essa onisciência de Deus? Até onde vai o conhecimento do Senhor? Será que há algum limite? Notem que Davi não fala do conhecimento de Deus como sendo algum tipo de adivinhação, de antecipação, mas como sendo um conhecimento pleno, não aprendido. Isso é onisciência. Deus sabe, ele não aprende, ele sabe. Não é? Ele sabe. E ele está observando a humanidade, e ele conhece tudo. E ele não está, então, observando a humanidade como nós observamos, tá? Deus não é como um cientista supremo. Um cientista, o que ele faz? Ele observa, faz anotações, e então ele, nessas observações que ele está fazendo, então ele chega à conclusão. Ele está observando, ele está aprendendo, anotando e chegando à conclusão. Deus não precisa disso. Ele não precisa aprender. Ele simplesmente sabe. Mas vocês sabiam que, no contexto até mesmo evangélico, existe uma ideia totalmente herege de que Deus não sabe de tudo? No meio evangélico existe isso. A ideia de que Deus está aprendendo, isso é uma heresia maldita. Dizer que Deus está aprendendo, essa heresia maldita tem nome. Não sei se os irmãos já ouviram, mas muitas vezes podem ouvir de repente. Teologia relacional, teísmo aberto, teologia do processo, são conceitos que muitas pessoas têm abraçado, entendendo que Deus não tem todo o poder, que ele não tem todo o conhecimento,
E que, portanto, ele não pode saber, na verdade, sobre algumas catástrofes na história da humanidade e às vezes não pode nem impedir a esse tipo de pensamento totalmente maldito, eu digo. Dou ênfase a isso a respeito de Deus. Quem pensa assim, não é? Quem pensa assim está completamente afastado da palavra de Deus. Está afastado da palavra de Deus e não consegue compreender quem Deus é. Se impressiona não com o conhecimento da palavra de Deus, mas na verdade pensa em Deus como se ele fosse igual a nós. Assim como eu tenho dificuldade de conhecimento, se pressupõe por esses que Deus também ele tem que aprender de alguma maneira. Isso tudo é um absurdo, meus irmãos. Deus sabe de tudo. Ele não está aprendendo. Ele sabe. Agora, vocês já pararam para pensar sobre isso? Deus não sabe apenas o que falamos, ou o que pensamos para falar. Ele sabe tudo o que pensamos e falamos, e tudo o que um dia iremos falar. E pensem sobre isso para entenderem o conhecimento de Deus. Ele, lá no início, antes de falar no princípio, antes de criar todas as coisas, lá ele sabia plenamente o que está acontecendo aqui e agora. Deus não precisa de tempo para aprender nada. Ele sabe. Então, na eternidade, antes de criar qualquer coisa, ele já sabia perfeitamente o que estamos fazendo aqui e agora. Tudo que nós falamos aqui e agora. Esse é o conhecimento de Deus. Nossa mente está totalmente exposta a Ele. Não há como pensar fora do conhecimento de Deus. Somos totalmente conhecidos dele. Talvez, se você vai pensar bem sobre isso, esse princípio pode ser bem perturbador. Bem perturbador. Por quê? Porque nossa mente é o nosso maior lugar de privacidade. Nós pensamos muitas vezes que na nossa mente, não é, ninguém chega, ninguém conhece, ninguém tem acesso. Mas isso não é verdade. Nossa privacidade só existe para outras pessoas. Mas para Deus, essa privacidade da mente simplesmente não existe. Ele sabe tudo. Alguém pode ficar de repente apavorado por conta disso. Davi, ele não fala com medo, ele tem temor aqui, mas ele fala com alegria e temor. Há espanto em suas palavras, mas ele fala com confiança porque é o seu Deus. Porém, lembrem-se, meus irmãos, é o Deus da aliança, o Senhor. E nisso Davi tem consolo, pleno consolo, porque ele também tem consciência de que o Deus onisciente é o seu Deus e colocou a sua mão de proteção, de cuidado sobre ele. É isso que Davi está dizendo aqui. Não é? Por isso, diante do conhecimento de Deus, ele termina a primeira parte deste salmo louvando ao Senhor, dizendo, no verso 6, tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, é grande demais, tão alto que não posso atingir. Davi está impressionado, veja, guiado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele está impressionado em refletir sobre o conhecimento de Deus. Conhecimento absoluto que o Senhor tem. Podemos também lembrar de Jó aqui. Jó também teve dificuldade de compreender isso, porque, ora, Deus tem planos, Deus age, e nós muitas vezes não sabemos o porquê que ele está fazendo tais coisas. Jó também teve essa crise, essa dificuldade, mas no final do livro de Jó, no capítulo 42, ele confessa isso. No versos 2 ao 3, ele fala bem assim, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E é o que ele confessa. Quem é este? No caso ele, não é? Que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso, relatei, falei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Ele chega a essa conclusão. Por isso façamos como Davi, ou como Jó, e adoremos a Deus que sabe exatamente o que estamos pensando agora. Se estamos compreendendo a sua palavra ou não, se estamos sendo impactados, se estamos temendo a Ele, ou se estamos até agora também apavorados ou nos sentindo como Davi,
se sentiu cercados por seu conhecimento. Por isso, podemos louvar ao Senhor assim, como no Salmo 147, verso 5. Grande é o nosso Senhor, e grande em poder. O seu entendimento é infinito. Deus sabe absolutamente de tudo. De nossas intenções, de nossas percepções, aquilo que nós temos em nosso coração, no mais íntimo de nosso ser, está completamente exposto para Ele. Não há nada que se esconda do Senhor. Davi segue então e começa a falar agora não somente sobre a onisciência de Deus, mas ele passa para a onipresença de Deus. Verso 7 até o 14. Na segunda parte então, ele vai dar ênfase a esse outro atributo de onipresença. Ou seja, ele não apenas sabe de tudo, ele está em todo lugar. Essa é a conclusão que Davi tem aqui. E a maneira como Davi fala, meus irmãos, descreve a presença de Deus em todos os lugares, não é? É bem peculiar a maneira como ele fala. É mais uma vez ele sentindo, não é, em seu coração, sendo atingido em sua própria consciência, que é tão simples, a consciência de um homem limitado, não é? Chegando a essas conclusões pelo próprio Deus, o Senhor revelando, o Senhor o inspirando a isso. E ele vai ficando impressionado. Por isso a pergunta no verso 7, ele fala: para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Essa é a sua pergunta. Ou seja, não há lugar onde eu possa fugir de Deus, não importa onde. Não tem como. E a maneira como ele fala dessa onipresença de Deus, assim como falou da onisciência, de que Deus não aprende, não é? Ou antecipa o conhecimento, mas ele simplesmente sabe, assim Deus não corre atrás de ninguém. Ele não é habilitado, não é, com super velocidade, como é no mundo dos heróis dos quadrinhos. Não. Davi não está falando como se ele imaginasse algum tipo de fuga, onde Deus é tão rápido que o alcança ou então chega primeiro. Não é essa a mentalidade de Davi aqui. Muito pelo contrário. Deus não precisa chegar, ele simplesmente está. Essa é a conclusão de Davi aqui. No verso 8 nós lemos: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama no abismo, ou no inferno, como é usada aqui a tradução, a minha cama, eis que tu ali estás também. No verso 9, se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali o Senhor me guiará. Por isso, quando ele pensou em lugar, não importava o quão longe, se no céu, ou no Sheol, ou na sepultura, não é? Um em oposição ao outro, para mostrar essa grande distância que ele podia imaginar. No mais altos céus, ou no mais profundo abismo, não importa. Ou então, indo até o mais extremo do mar, porque até então, naquele período, o mar, para quem estava observando, era praticamente infinito. Ninguém naquela época navegava pelos mares para descobrir outros lugares. Isso é um tempo muito antigo, então para quem vivia ali, parece que o mar não tem fim. Então ele pensa desse jeito: se eu for até o extremo do mar, se houver um extremo, até ali a tua mão me guiará. Não é? É isso que ele está lembrando aqui. O Deus, não é, que sabe de tudo e que está em todos os lugares, de quem eu não posso fugir. Ele é o meu Deus. Sobre mim ele pôs a sua mão. Até ali a mão dele me guia, me sustenta. Já vimos então que não existe distância para Deus. Mas também no verso 11 e 12 aprendemos que não existe diferença de dia e noite. Tanto faz. A noite pode ser escura para nós, para Deus é como se fosse dia. Não faz diferença para ele. Ele vai pensando sobre isso a partir de sua mente falha, limitada como a nossa, e Deus revelando essas verdades para Davi. Ele será inspirado a falar essas coisas. É o próprio Deus que revela. Ele diz por meio do profeta Jeremias, por exemplo, justamente isso. Jeremias 23, versos 23 e 24. Ouçam com atenção o que o Senhor diz por meio do profeta: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? São perguntas retóricas do Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra?
Ouçam a pergunta retórica de Deus, a pergunta que não precisa de resposta. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Em tudo isso, irmãos, o que podemos concluir com a bela poesia de Davi, como ele fala da presença de Deus, é justamente isso, que Davi se sentia cercado, porque na verdade Deus está em todos os lugares, inclusive em sua própria mente. Em canto nenhum ele pode fugir de Deus. E isso quer dizer que ele preenche tudo. Ele preenche tudo. Todo o universo é absolutamente preenchido por Deus. Quando pensamos em sua onisciência e onipresença, devemos temer e tremer diante dele, pois somos totalmente conhecidos. Podemos louvar a Deus então, meus irmãos, com essa pergunta retórica do Salmo 113, verso 5, quando ele fala: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Não é preciso uma resposta para essa pergunta. Não há ninguém que se compare a ele. Ele sabe de tudo, absolutamente, e ele preenche todas as coisas. Ele preenche tudo. O vasto universo, ele preenche tudo. Nós, seres humanos, somos tão fracos, a tal ponto de acharmos que só quando estamos diante da igreja, na igreja, em culto, é que estamos na presença de Deus. E então devemos respeito porque estamos aqui. É claro que devemos respeito enquanto estamos aqui. É um momento solene de santa convocação. Mas o ensino do Salmo 139 nos dá a consciência de que quando o culto público termina e nos dirigimos para os nossos lares, não é? Nós não saímos da presença de Deus. Nós não saímos da presença do Senhor. Não é? Não tem como sair. Ou seja, o culto público pode ter terminado, mas o culto pessoal não, ele continua. Por isso, onde quer que você for, onde você estiver, você estará na presença dele. Isso é verdade para todos, meus irmãos, mas especialmente para o povo da aliança. Especialmente para o povo da aliança, para os membros do corpo de Cristo. Sempre estamos na presença do Senhor. Estamos diante dele quando estamos em casa, quando assistimos TV, quando acessamos a internet, quando vamos ao banheiro, em qualquer lugar. Tudo, meus irmãos, tudo o que nós pensamos ou o pecado que nós cometemos, praticamos diante dele. Isso é sério, meus irmãos. Nós não só acertamos diante dele, nós pecamos diante dele também. Quando mentimos, achando que vamos enganar o nosso irmão ou algum próximo, é diante dele que estamos mentindo. É daí que vem o temor. Nós às vezes nos cegamos para a verdade sobre quem ele é e sobre o seu poder e nos focamos nas pessoas e em suas fraquezas como as nossas. E achamos, o que eu fizer aqui é eu e essa outra pessoa. Ninguém sabe. Não, isso não existe. Tudo que fazemos diante dele. Sabem o que isso significa então? Que a sensação de estarmos sozinhos é uma mera ilusão. Nunca estamos sozinhos mesmo. Impossível. Ele preenche tudo. Não podemos enganar a Deus. Lembremos de Ananias e Safira, eu já preguei sobre isso. Atos 5. Eles imaginaram que poderiam fugir de Deus em seus corações. Eles imaginaram isso, não é? No seu maior lugar de privacidade, no coração. Acharam que no coração estavam seguros e tinham privacidade para planejar o mal. Aquele casal planejou a mentira. Ora, não tem nenhum membro da igreja vendo, é a minha conversa com a minha esposa, nós vamos planejar, fingir que nós somos verdadeiros cristãos diante da igreja. Eles pensaram isso, mas descobriram de maneira muito amarga que ninguém foge do Senhor. Ninguém faz nada sem que ele saiba de maneira absoluta. Tudo que é feito é diante dele. E eles sentiram isso na pele, eles morreram por conta disso. Provérbios 15, verso 3 nos diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Isso é para temermos ao Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Não há nada que escape dos olhos de Deus. Nada, nem os pensamentos, nada, meus irmãos.
E esse deveria ser, na verdade, o nosso maior temor. Porque, como Hebreus 4:13 nos ensina, ouçam mais uma vez, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, expostas aos olhos daquele com quem temos que tratar. Nós queremos fugir das pessoas, achando que enganamos o próximo, mas a única pessoa que importa ver o nosso coração, nossa intenção, não nos importamos. Se nós mentirmos para o nosso próximo, eles não nos mandarão para o inferno. Eles não nos julgarão. Quem que faz isso? O Deus que conhece meu coração. É Ele que no final me chamará. E Ele que conhece perfeitamente a minha vida e meu coração, é quem vai me julgar. Não são as pessoas que eu enganei, mas o Senhor. Ananias e Safira sentiram isso na pele. Diante de tais atributos, meus irmãos, que devem fazer com que nós venhamos temer a Deus. Davi teme, mas ele louva a Deus. Ele está impressionado, boquiaberto, com tamanho poder, com tamanha glória. Que conhecimento é esse, Senhor? O Senhor preenche tudo, eu não posso fugir de Ti. Ele vai dizer no verso 14, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E então, do verso 14 ao 18, temos a ênfase de Davi justamente no seu poder. E ele começa a falar, primeiro, sobre a criação, a sua criação, a criação do ser humano. Não diretamente pensando em Adão e Eva, que tiveram um processo direto, não é como aprendemos em Gênesis. Mas ele pensa em como Deus o criou, por meio do nascimento. Geralmente se atribui isto ao mero processo natural, não é? Nós seres humanos somos tão tolos que imaginamos que nós sabemos muito. E dizemos, não há milagre aí, isso é só um processo natural. Não é o poder de Deus, é um processo, é a natureza, não é? É a natureza. Então, se atribui isso ao processo natural. Mas Davi aqui, ele trata este tal processo natural como sendo um verdadeiro milagre. É assim que ele trata. Uma manifestação do poder assombroso de Deus. Pois a natureza não é uma força impessoal. Entende? A cultura hollywoodiana, tola e ridícula, que diz, adorem a mãe natureza. A mãe natureza. Que mãe natureza o quê? Não existe negócio de mãe natureza. A natureza não é uma força impessoal. A natureza é a natureza de Deus. Ele criou. Então tudo funciona como Ele determinou que funcionasse. Lendo mais uma vez, verso 14. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, fui formado. E no verso 15, ele descreve melhor o porquê do assombro dele. Em pensar sobre isso, em imaginar como ele foi formado no ventre de sua mãe. Olha o que ele vai dizer. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Esta é a maneira de Davi falar do processo da fecundação na barriga da mulher. Todo o desenvolvimento do embrião, dos ossos, da carne e de todo o resto. Ele está dizendo, Deus viu tudo. Ele estava lá, fazendo por meio dos processos naturais. Ele estava fazendo. Davi fala de uma maneira que dá a entender que Deus constrói o ser humano no ventre de sua mãe, na barriga de sua mãe. E ele faz isso de uma maneira muito bela. Ele imagina aqui, essa é a descrição dele, não é? Entretecer. Ele está imaginando como uma costureira muito habilidosa, que pega linha, não é? Pega agulha e ela começa a costurar. Ele quer dar essa impressão. Essa é a ideia de Davi aqui nesse texto. Para falar que Deus está fazendo, construindo o ser humano no ventre de sua mãe. Como uma costureira que está costurando, e ela costura, e ela vai construindo, não é? A cada dobra ela vai costurando, e aquilo vai se tornando uma roupa, um lençol de repente, com bordados e cores diferentes, algo muito diverso. Ele está dizendo, é assim
que Deus nos constrói de uma maneira milagrosa. É uma maneira poética de falar para descrever esse processo, não é, da fecundação, o desenvolvimento do embrião no ventre de sua mãe. Hoje nós temos tecnologia para entender melhor os detalhes desse processo. Até podemos reproduzir em vídeo, não é, a representação de um processo de avanço, de desenvolvimento do embrião. Mas naquela época isso era inimaginável. Para quem estava observando, era algo oculto. Como nas profundezas da terra. A vida que cresce debaixo da terra, nós não vemos. Era isso que ele estava dizendo. Ou seja, Deus me fez, e Ele viu, Ele fez cada processo, não é, no oculto. Quando ninguém mais pôde ver, o que nós podemos observar? A barriga da mulher crescendo. Mas Ele está falando dessa maneira poética para dizer, Deus estava fazendo tudo ali. Era o processo milagroso de Deus, tecendo o ser humano no ventre de sua mãe. É assim que Ele fala, e Ele trata isso como algo maravilhoso, meus irmãos. Ele avança um pouco mais. Ele fala sobre o poder de Deus, sobre a sua soberania absoluta e impressionante. Verso 16 ele fala, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas quando nenhuma ainda delas havia. A primeira parte do verso 16 é uma descrição de como a vida começa na concepção. Olha só. Quer dizer que Deus viu o embrião. Davi está falando de sua própria concepção, pensando no poder de Deus. E ele fala de uma maneira bem pessoal, se considerando como pessoa enquanto embrião. O que isso nos ensina? Pensem naquelas pessoas que hoje lutam para abortar. E como os tolos, tanto cientistas como entusiastas de ideologias progressistas, ficam debatendo quando é que começa a vida, para decidir quando se pode abortar ou não. Davi está dizendo, se tratando como pessoa enquanto embrião, na sua concepção. Deus viu o embrião, aquele sem forma, como pessoa, como seu. E Davi se sente amado desde esse período, antes de sua consciência. É ele pensando, é ele refletindo sobre o poder maravilhoso de Deus. E muito mais, meus irmãos. Davi, ele começa a falar sobre essa glória de conhecer tudo, de estar em todo lugar. Ele avança mais, ele fala, não, Deus não somente ele conhece tudo, veja, ele determinou tudo. É claro que o Salmo é uma poesia, mas as figuras de linguagem que Davi emprega aqui, elas são assinadas, elas são fiéis e elas apontam corretamente para o ensino da Escritura. Nós aprendemos na Bíblia, meus irmãos, sobre a soberania de Deus absoluta e sobre como Ele predestinou. Ele predestinou. Davi está falando justamente sobre isso, não é? Ele diz, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. A NVT, que é a nova versão transformadora, tem uma tradução bem interessante. Fala bem assim, tu me viste quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. A maneira de traduzir aqui. Então percebem? É a contraposição da soberania de Deus absoluta, não é? Que está além do tempo e o homem no tempo. É um choque isso. Veja, Deus determinou os meus dias quando nenhum desses dias havia ainda. Percebe? Deus determinou na eternidade enquanto no tempo não havia acontecido ainda, porque ele não depende de tempo. O tempo, ele é apenas para nós. Nós dependemos. O futuro para nós está no horizonte de nossas vidas. Nós olhamos para frente para o futuro. Mas para Deus, é tudo agora. Perfeitamente agora. Ele não precisa esperar o futuro. Tudo está em seu poder. Na verdade, meus irmãos, essa é uma conclusão coerente com os atributos de Deus. E pensemos bem sobre isso. Se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, tudo está absolutamente em suas mãos.
tudo. Nada está fora do seu controle. Nada acontece sem a sua vontade. Tudo se manifesta por seu poder. Não há surpresas. Não há. Os arminianos odeiam isso. Eles têm pavor de pensar em Deus assim. E qualquer ímpio odiaria isso também. Ele se sentiria impotente, não é? Então, onde está minha autonomia? Quem sou eu? Porque Deus é tão poderoso assim. A verdade, meus irmãos, é que a soberania de Deus, ela incomoda os incrédulos. Mas qual é a reação de Davi diante da soberania de Deus? Qual foi a sua reação? Ele o adorou. Ele disse no verso 17 e 18: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. Enquanto Davi está dizendo, eu fico extasiado, impressionado com o teu poder, com a tua glória, com a tua soberania, as pessoas de hoje, elas ficam, não, isso não está de acordo com a filosofia, porque o meu livre-arbítrio, porque a minha liberdade, isso não combina com o meu bom senso. Isso é uma palhaçada, meus irmãos. Deus é Deus e as pessoas não conseguem aceitar essa verdade. Ele é Deus. E Davi está o adorando por conta disso. E não questionando se a verdade bíblica sobre Deus entra, de alguma maneira, em consenso com o que eu penso como ser humano. Não. Ele é Deus. E diante da sua glória inalcançável, eu me prostro e adoro. Essa é a atitude dele. Não é? Para a glória do Senhor Deus. Inclusive, essa fala de Davi lembra muito as palavras de Paulo em Romanos 11. Paulo, depois de falar do capítulo 8 até o 11 sobre a soberania de Deus na salvação, o que ele vai dizer? Qual é a sua conclusão? Romanos 11, verso 33 a 35. Ele fala, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Quem se compara com o nosso Deus? Deus é a fonte inesgotável de todo bem, de toda beleza e de todo conhecimento. E, portanto, Ele é digno de toda honra e toda glória para sempre. Podemos, então, louvar a Deus, meus irmãos, como no Salmo 104, verso 1. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade. É assim que Davi lida com o conhecimento da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. A soberania de Deus não ofendeu a Davi, mas levou ele a admirar Deus, a louvá-lo de todo o coração, por compreender mais sobre quem Ele é. O que podemos concluir de tudo isso então, irmãos? Depois de meditarmos brevemente sobre os atributos de Deus neste salmo, o que podemos fazer? Será que Deus precisa de nós? Diante desses atributos dele? Será que podemos surpreendê-lo? A resposta é não. Dele é o conhecimento, dele é o poder, ele preenche tudo. O que podemos oferecer a ele então, que seja relevante? Nada. Diante de sua riqueza estamos de mãos vazias, essa é a verdade. De mãos vazias. Tudo o que podemos fazer pela graça derramada em nós, não é? Por meio do seu Filho, é dar louvor a ele, porque ele é digno. Você quer ter motivação para adorar a Deus? Ouçam isso com atenção. Quer ter ânimo para cantar com alegria, para fora, sem timidez, sem ter vergonha de louvar a Deus de verdade? Quer falar sobre Ele e sua glória para cada pessoa neste mundo, sem ficar se escondendo, sem agir com aquela vergonha estranha, como de filhos que quando estão na sua adolescência têm vergonha de seus pais, o que não faz o menor sentido, e até ridículo na verdade. Vergonha dos pais? Por que vergonha dos pais? Há cristãos que são assim, eles meio que têm uma vergonha de Deus. Eu não quero falar que eu sou cristão não, porque, sei lá, isso é tão careta, tão cafona, vão zoar comigo. Essa vergonha é uma covardia. Quer vencer essa covardia? Deixar essa timidez de lado? É simples. Aprenda mais sobre quem Ele é. Medite sobre sua glória como Davi o fez. Depois, faça a pergunta. Ele não poderia, porque glorioso é,
santo e justo, e eu sou um pecador, nós todos somos, ele não poderia simplesmente nos destruir. Porque ele é exaltado. Sua glória está em toda a terra. Tudo nesse mundo tem a assinatura dele. Nós não podemos nos gabar. Uma câmerazinha dessa, um webcam, o ser humano criou a partir do quê? Da matéria-prima de Deus. Porque você precisa de algo que existe para fazer. Tudo nesse mundo tem a assinatura dele. Não há nada nesse mundo que o ser humano possa dizer, não, eu fiz. Não. Você dependeu da matéria-prima de Deus para fazer. E mesmo assim o ser humano não dá glória a ele. Ele não poderia, por seu poder e majestade e justiça, acabar com todas as pessoas? Destruí-las? Sim, ele poderia e seria justo, porque no fim, ele não precisa de nós. Essa é a grande verdade. Ele não precisa de nós. Sabe? Mas, apesar disso, meus irmãos, ao invés de nos destruir, o que ele fez foi prometer lá aos nossos primeiros pais, que não deram glória a ele, que trocaram a glória dele pelas palavras do diabo. Olha o nível da coisa. O que o diabo criou? É botar na balança. Deus criou o homem, lhe deu identidade, dons excelentes, criou aquele jardim, aquele paraíso, o mundo inteiro. O diabo fez o quê? O que o diabo fez? Para dizer assim, eu vou mostrar que eu posso competir com Deus, não é? Vou vender o meu peixe melhor, porque eu tenho material para mostrar. O diabo é uma criatura. Ele é só uma criatura, como nós somos. O que ele tinha para apresentar? Nada. E o ser humano deixou a glória do Criador por uma criatura. Para ouvir a uma criatura. Então ele poderia nos destruir. Mas o que ele fez foi justamente prometer aos nossos primeiros pais que enviaria seu filho para nos salvar. E de fato, no tempo exato, ele enviou seu filho. E esse filho nos prometeu mais. Sabe o que o filho nos prometeu? Que nós veríamos a sua glória. João 17, verso 24. Esta é a oração de Cristo em favor da sua igreja, dos seus discípulos. Ele ora justamente assim: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O desejo do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós vejamos Ele como Ele é, glorioso, exaltado, como os anjos fazem nos céus. Por isso devemos prosseguir em conhecer ao Senhor, meus irmãos. Devemos buscar a face de Deus. Devemos ser como Paulo, que considerou tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Se alguém vai dizer assim, não, mas eu não preciso... esse negócio de conhecer Bíblia, né? Ficar lendo Bíblia, refletir, escola bíblica, aprender. Eu não sou para isso, não. Eu tenho coisas mais importantes na minha vida. Paulo era um fariseu, uma pessoa muito bem formada em várias culturas, era um dos intelectuais, um superdotado de sua época. Ele achava que tinha muito. Quando ele conheceu a Cristo, essas foram suas palavras: considerei tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Assim como Davi, ele ficou impressionado com a glória do Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor, cada vez mais. Quanto mais eu avanço no conhecimento do Senhor, mais eu tenho razões no meu ser para adorá-lo, para servi-lo. O que nos falta, muitas vezes como cristãos, é conhecimento de Deus, meus irmãos. Se nós não conhecemos a Deus, nós não vamos conseguir adorar a Deus. Não tem como. O nosso louvor é fruto, não é, da verdade sobre Ele, do nosso conhecimento acerca dele. Nele, não é, habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Cristo mostrou que é Deus, Ele mostrou também os seus atributos divinos, Ele mostrou que é todo-poderoso, mostrou isso aos seus discípulos, Ele mostrou isso. Eles ficaram impressionados com a glória de Cristo, que era tão frágil quando eles olhavam para Ele, mas eles viram aquele homem que é Deus, na verdade, dizendo ao mar, fica quieto, e o mar obedeceu. Eles viram aquele homem dizendo bem assim, olha, esses poucos pães, esses poucos peixes, manda para cá, pode distribuir para todo mundo. E eles iam distribuindo, não acabava. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eles viram isso. Viram ele olhar para pessoas que nasceram cegas e dizer, agora enxergue. Para quem nasceu aleijado, agora ande. E até para mortos, como Lázaro, levanta. Vocês estão desesperados porque Lázaro morreu? Até decepcionados com Cristo? Se o Senhor tivesse chegado antes, Senhor. Não. Essa morte que para vocês é um grande vilão, não é nada para mim. Lázaro, pode levantar daí. Saia do túmulo. Ele mostrou quem ele é. E ele enfureceu a muitos quando ele respondeu a um monte de judeus, de fariseus, antes que Abraão existisse. Eu sou. Eu sou. Para exaltarmos a Deus, como devemos fazê-lo, precisamos conhecer mais e mais ao Senhor, por meio de sua palavra. Pois é conhecendo a Deus que vamos aprender a adorá-lo. Essa é a única maneira. Se como um cristão, você realmente deseja honrar a Deus, como Ele é digno de ser honrado e adorado, e não mais viver neste mundo babando, suspirando, admirando a homens e dando glória a homens e sendo tão covarde e tímido com relação a proclamar o Evangelho e falar da glória de Cristo, conheça o Senhor. Ame o Evangelho, para que essa vergonha seja tirada de você, não é? Porque quanto mais conhecemos ao Senhor, meus irmãos, mais temos razões, mas nosso coração se enche dessa alegria verdadeira, para falarmos em nome dEle, mas os nossos lábios se encherão de seu louvor, se nós conhecemos a Deus. Sem conhecimento do Senhor não vai, pois o Deus que é terrível em poder e assombroso em suas obras, que tem todo o conhecimento e preenche o vasto universo, se importa com a nossa vida. Davi sabia disso. Ele falou com assombro, mas confessou: tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. E ainda no verso 10, a tua mão me sustenta. Não importa onde eu esteja. Ele é o nosso Senhor, o Deus da aliança, e nós somos o povo da aliança por causa de Cristo, que derramou seu sangue por nós. Ou seja, o que podemos aprender sobre o Deus que nos impressiona, que apesar da sua glória, Ele se importa com a nossa vida. Por isso se revela a nós. Portanto, venhamos louvar a Deus, deixar a vergonha de lado e cantar, porque Ele e somente Ele é digno do louvor de sua igreja. Amém? Graças a Deus. Vamos então cantar o hino Tu és soberano. Cantemos então, meus irmãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem.
Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Vamos então orar neste momento, meus irmãos. Oremos. Ó Senhor, tua glória não tem igual. Teu conhecimento é infinito e incomparável. E o Senhor preenche tudo neste universo. Tudo. Teu poder, ó Deus, é simplesmente incomparável. Pois pelo teu poder, o Senhor nos criou. Pelo teu poder, o Senhor nos resgatou da morte e da condenação. Pelo teu poder, mantém nossas vidas e mantém todo este universo funcionando. Tudo é movido pelo teu poder. Por isso, ó Deus, nos ajude, para que não venhamos ficar amarrados na timidez. Não temos nenhuma razão para nos esconder, Senhor. Nenhuma razão. Não temos nenhuma razão para fecharmos nossa boca, mas temos todas as razões do mundo para te louvar, para engrandecer o teu nome todos os dias. Todos os dias. Nos perdoe, Senhor, se temos calado quando deveríamos te louvar. Nos perdoe, Senhor, se às vezes colocamos os problemas de nossa vida como desculpas para vivermos na angústia quando temos razões infinitas para nos alegrar em Ti. Nos perdoe, Deus, por não refletirmos tanto em Tua palavra, por ficarmos preocupados muitas vezes com os nossos próprios prazeres. Nos perdoe porque tantas vezes são horas e horas e horas dedicados a entretenimento. Mas minutos para nós são enfadonhos. Nos perdoe, Senhor. Se para nós
1 hora, 2 horas de um culto parece algo tão interminável. E ficamos impacientes, mas conseguimos passar o dia todo assistindo, o dia todo na tela de um celular, um dia todo fazendo aquilo que apraz apenas ao nosso coração. Nos perdoe se ficamos tão impressionados com o mundo, mas temos vergonha de falar do Teu nome. Nos perdoe por isso, Senhor. Desperta em nós o desejo sincero de conhecermos mais e mais ao Senhor, para sermos preenchidos do conhecimento da Tua palavra e assim sermos motivados a falar, a cantar com alegria salmos e hinos, a testemunhar do Teu amor, da Tua glória, da Tua majestade, da Tua justiça neste mundo. A falarmos com orgulho, somos cristãos, pertencemos a Cristo. A dizer para o mundo, para aqueles que nos convidam para a maldade: não, eu pertenço ao Senhor, eu não me envergonho do Seu nome. Nos ajude. Nos ajude, Senhor, para que venhamos fazer aquilo que os anjos fazem nos céus. Eles não se cansam, mas Te adoram. Te adoram. Isso para eles é a atividade mais importante, é a atividade mais central. E o Senhor nos chamou como Teu povo para que o culto, para que a adoração fosse central em nossas vidas, para que o Teu louvor nunca se apartasse de nossa boca. Por isso assim nos conduza, Deus, para pensarmos, refletirmos bem sobre o Teu poder manifesto todos os dias neste mundo, em nossa própria vida, e sermos tomados de grande alegria e gratidão. Ó Senhor, fortalece o nosso coração, que é tão fraco, para que Te louvemos, não só no momento do culto, mas quando o culto público terminar, que continuemos Te adorando. Em tudo queremos fazer, Te adorando, ó Deus, fazendo tudo para a glória do Teu nome, Te adorando em atividades que nós temos cotidianas, Te adorando com o nosso trabalho, Te adorando com os nossos relacionamentos, Te adorando com os nossos afazeres, nossas obrigações deste mundo, tudo. Te adorando enquanto nos alimentamos. Ó Senhor, nos guia assim, para que haja em nós temor e alegria também, como houve em Davi e tantos dos Seus servos no passado. Que o louvor não cesse de nossa boca e de nosso coração. Assim nos guia de acordo com a Tua vontade e a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a Tua igreja, fortalece o Teu povo, ó Deus, para que os cânticos de Sião, para que os hinos entoados ao Senhor com fé possam crescer, cada vez ficarem mais altos, porque o Senhor é digno. Nos perdoa, nos consola, pedimos que nos guarde durante toda esta noite, que nos permita acordar amanhã, para iniciarmos o dia lembrando da Tua palavra e buscando a Tua glória. E buscando a Tua glória em nossos estudos, em tudo, Senhor. Assim, guia o Teu povo. Em nome de Cristo oramos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ter agora a oportunidade, meus irmãos, de ofertar. E enquanto fazemos isso, vamos cantar o Salmo 65. A Ti louvor é tributado em Tua casa, ó Deus. Cantemos então. A Ti louvor é tributado em Tua casa, ó Deus.
onde teu povo congregado paga os votos seus. Ó, tu que atendes aos que clamam, todos a ti virão. Das transgressões que nos dominam, ganhamos remissão. Como é bem-aventurado quem fazes vir a ti, o homem que foi escolhido para habitar ali. No templo, Deus, tua bondade podemos encontrar, também da tua santidade ali nos saciar. Com grandes feitos das respostas, nos ouvis o clamor. Assim tua justiça mostras, Deus nosso Salvador. Até pras ilhas mais distantes a esperança és, tu cuja mão garante aos montes a sua solidez. As grandes ondas agitadas do tempestuoso mar e as nações tumultuadas, tu sabes dominar. Até a mais remota gente teme a tua mão. Do Oriente ao Ocidente causas jubilação. Com tuas chuvas copiosas, tu vens nos visitar. Cheio está o teu ribeiro para a terra irrigar. Os sulcos seus de água enchendo, que fertilização! O campo todo amolecendo, prometes produção. Tua bondade orna o ano com abundância. Mostras teu rastro até no ermo, fazendo brotar. Os altos verdes se alegram com os rebanhos seus, vales com trigo se enfeitam em tua honra, ó Deus. Graças ao nosso Deus Todo-Poderoso.
Vamos então, meus queridos irmãos, confessar o resumo de nossa fé, que está muito bem elaborada no Credo Apostólico. Confessamos então. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos então nos colocar de pé para encerrarmos o culto solene. Assim, queridos irmãos, o Senhor despede o seu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Cantemos então o Salmo 117 em nossa doxologia. Ao Senhor Deus rendei louvor. Cantemos então. Como é que é? Eu esqueci agora. Se gente esqueci, não. Ao Senhor Deus rendei louvor. Todos os povos adorai. Dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade, para sempre permanece. Aleluia. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade, para sempre permanece. Aleluia. Meus amigos e meus irmãos, está encerrado o culto solene. Abençoe.